Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre o direito do consumidor. O comércio espera faturar mais de 3 bilhões de reais com a Black Friday. Eletrodomésticos, livros, aparelhos de celular, computadores... Tem de tudo um pouco na Black Friday marcada para o dia 29 de novembro. A data surgiu nos Estados Unidos e é comemorada sempre na sexta-feira de novembro, um dia após o feriado de Ação de Graças, um dos mais populares dos norte-americanos. Não se sabe ao certo o ano exato que a data surgiu. O mais provável é que tenha sido no século XIX, após a quebra de duas grandes empresas, coincidentemente em uma sexta-feira. Certo mesmo é que a Black Friday começou no Brasil em 2011 e foi sucesso imediato. Para 2019, a expectativa do comércio é um faturamento superior a 3 bilhões de reais, 21% a mais do que o ano passado. Quais os cuidados que o consumidor precisa ter com a Black Friday? Para tirar essas e outras dúvidas, eu converso com o advogado Jorge Tardan. Ele é especialista em direito do consumidor. Muito obrigado pela sua participação. A Black Friday começou há 9 anos, se vende online no Brasil desde 1995. E apesar disso tudo, os problemas na entrega ainda são o principal problema da Black Friday. Já não era tempo de esse problema estar resolvido? Já passou da hora, na verdade. E o pior é que a gente não vislumbra uma solução no horizonte, na medida em que, enquanto a gente não diminuir o problema da violência, a gente terá problema em entregar produto, notadamente no Rio de Janeiro, em determinadas áreas. Os Correios não corresponde à expectativa, ou seja, o monopólio dos Correios dificulta a entrega. Então, a internet, né, começou de 95, 97 em diante, e o crescimento é geométrico, e o crescimento das empresas logísticas de entrega é aritmético. Então, nós temos um problema. O grande gargalo hoje de vendas online é exatamente a logística, a dificuldade de entregar o produto. Aquilo que o consumidor comprou, muitas vezes até mais barato, ele tem dificuldade de receber em razão desse gargalo aqui na entrega. Mas no Rio de Janeiro, especificamente, o senhor citou o problema da violência. Este é um problema que interfere diretamente na entrega? Muito, em razão do custo. Se você tem, por exemplo, o roubo da carga, né, isso dificulta muito. As empresas não querem montar, vamos dizer assim, essa logística de transporte em razão do custo. Está muito alto entregar no Rio de Janeiro em razão do desvio, do roubo, do assalto. Mas o que encarece essa entrega? O frete. Fundamentalmente o frete. Isso fica muito caro na medida que as empresas colocam lá seguro para proteger o eventual furto da carga e, naturalmente, quem paga por isso é o consumidor. E muitas empresas preferem não entregar porque o risco de sofrer e responder processo é grande e aí esse é o gargalo. Muitas áreas ficam por conta dos Correios. Os Correios não conseguem atender a demanda, e aí o consumidor sofre porque compra, tem uma expectativa frustrada e tem dificuldade de receber. Muitas vezes nem recebe. Mas não existe também um problema de logística nessa questão da entrega? Sim, é verdade. Esse é o grande problema. As empresas montarem uma logística de distribuição de entrega. Isso precisa crescer. É muito fácil o empresário montar um site de venda online, porque é virtual, a facilidade, a tecnologia ajuda. Agora, o transporte é físico, então é uma logística de distribuição complicada. Ou seja, nós estamos ainda no transporte na era do analógico, né? Então, essa é uma dificuldade, um gargalo muito grande na venda online. Esse problema da entrega é pior nas vendas online ou também é grande nas vendas físicas? É muito mais difícil nas vendas online, porque nas vendas físicas o lojista ele tem uma programação de entrega, então é uma facilidade maior. A dificuldade nas vendas online é em razão muitas vezes, o ofertante está muito distante da residência do consumidor. Porque na internet você não tem espaço físico delimitado. O site pode estar em São Paulo, em Manaus, ou inclusive fora do Brasil, e a entrega tem que acontecer aqui. Na loja física, o consumidor vai no bairro, enfim, e aí isso fica mais fácil, né? Mas o preço muitas vezes não é atraente. Então, a facilidade de comprar mais barato na internet tem a dificuldade de receber o produto.
Essa é uma questão difícil de resolver, uma equação complicada que a gente tem aí, enquanto país, para resolver. Quando recebe, porque pode também ser uma fraude. E aí, nesse caso, como é que o consumidor se protege disso? Aí, na verdade, é o próprio consumidor, já não depende mais da logística, é o consumidor deve ficar de olho vivo. Aliás, eu sempre digo o seguinte, o consumidor ele é mais importante do que o PROCON, do que o Ministério Público, do que a Defensoria, do que o Tribunal de Justiça. Por quê? O consumidor, ele é a razão de ser de qualquer empresa. Se ele fiscaliza, se ele pesquisa, se ele toma todos os cuidados para não ser lesado, ele acaba depurando o mercado. Então, o consumidor atento, consciente, é o principal, entre aspas, órgão de defesa do consumidor. Então, você, consumidor que nos assiste, olho vivo sempre. Primeiro, levante, você usa a própria internet, levante a vida daquela empresa. Temos aí diversos sites. O oficial, consumidor.gov.br, te dá dicas de quais são as empresas que têm problema, porque é um cadastro nacional de reclamações fundamentadas. Então, o consumidor consciente deve pesquisar não só o preço, mas principalmente a credibilidade, a reputação daquela empresa que está ofertando nesse meio virtual internet. Se eu sou um consumidor, estou comprando pela primeira vez, como é que eu posso identificar? Existem maneiras de se identificar que aquele site em que eu estou entrando para tentar fazer uma compra é seguro? A primeira preocupação é o consumidor que é provocado, por exemplo, numa mensagem pelo WhatsApp ou pelo e-mail, evite clicar naquele link oferecido desta forma. Muito comumente aquilo pode ser uma armadilha, uma arapuca. Então, não compre ou evite ou tome muito cuidado de clicar links via, enfim, e-mail ou qualquer outro meio de mensagem. Evite isso. Agora, uma vez estando no site, observe se no cantinho lá da tela tem aquele cadeadinho, ou seja, aquilo é uma informação de segurança que aquele site está certificado, credenciado, criptografado. Então, não compre em sites que não tem aquele cadeadinho no canto da tela. Queria falar agora sobre os outros problemas que as pessoas, que são comuns nessa época e nas vendas online de uma maneira geral. Maquiagem de preço e propaganda enganosa. Como é que as pessoas conseguem se proteger disso? Na verdade, aí o consumidor ele tem mais dificuldade de se proteger dessa questão. O que ele pode fazer é pesquisar, comparar preço, não se deixar levar por impulso, ou seja, se programe, não compre por impulso. Então, uma compra programada é a melhor forma de você se proteger de ser lesado por uma eventual campanha publicitária enganosa. Não se deixe levar por esse impulso. Pesquise. O PROCON, por exemplo, o site lá, consumidor.gov.br, informa como foi o comportamento daquela empresa no ano anterior. Então, isso é uma outra boa dica. Agora, você comprando por impulso está sujeito a realmente ser tomado por esse impulso e caindo numa armadilha. As pessoas devem fazer uma pesquisa. Nós estamos há cerca de uma semana da Black Friday. O ideal seria fazer uma pesquisa para saber se os preços que vão estar sendo oferecidos no dia da Black Friday realmente são bem mais baratos do que aqueles que ela viu antes? Sim. Aí o consumidor conta com a própria internet, que temos lá diversas ferramentas que faz comparativo de preço. Busca de preço, você vai lá e vai filtrar, tipo assim, quero comprar um telefone, filtra a marca, e aí menor preço, maior preço, e você pode, inclusive, filtrar datas. Aí você tem um comparativo se aquele preço na semana anterior à Black Friday era mais interessante ou era muito mais caro. Enfim, a própria internet, a ferramenta de defesa do consumidor contra as vendas online é a própria internet, que temos diversas ferramentas para auxiliar o consumidor. O senhor, como advogado especializado em direito do consumidor, recomenda a compra online? É seguro hoje fazer compra online no Brasil? A compra online ela é mais segura do que a compra física, desde que o consumidor tome cuidados. Porque, independentemente da grande quantidade de fraudes, a compra virtual sempre deixa um registro importante para que você corra atrás. O consumidor, muitas vezes, não consegue ser ressarcido da fraude, porque são picaretas que montam especificamente para aquela data e na semana seguinte, ou acabou a campanha, ele fecha o site e desaparece. Agora, se for numa venda, por exemplo, uma loja que tenha reputação, se eventualmente, porque também pode acontecer um problema, o consumidor tem muito mais facilidade de levantar as informações para procurar
os seus direitos numa eventual indenização, seja no juizado especial, PROCON, ou até na justiça comum, porque sempre deixa registro. Então, a venda online, se o consumidor contribuir, se ele se preocupar, tomar cuidados, ela é mais segura do que a venda, vamos dizer assim, no balcão. Eu lhe agradeço mais uma vez pela sua participação e agradeço também a você em casa que nos acompanhou pela internet ou pela TV. Até o próximo Rio em Pauta.